E aí galerinha, tudo bem? Sou eu, Fábio, do canal Conteúdos Ambientais, e hoje estamos aqui nos laboratórios do Ceprocamp para mais uma aula prática. Vamos fazer a determinação de cloro residual. Sim, esse é um dos parâmetros mais importantes para atestar a qualidade da água que chega até o consumidor. E para isso nós vamos utilizar três técnicas analíticas diferentes. A primeira técnica é chamada de método DPD, a segunda é chamada de método iodométrico e a terceira é o método da ortotolidina, cada uma com pontos positivos e negativos que nós vamos aí discutir ao longo dessa aula prática, beleza? Então, te convido para acompanhar este vídeo até o fim e entender um pouquinho melhor como que nós medimos o cloro residual na água potável. Bora lá? Bom, mas antes da gente sair fazendo aula prática, eu quero que você entenda algumas coisas sobre o cloro. Primeiro, que ele é o agente desinfetante mais usado pelo mundo afora. Ele é barato, fácil de usar, é encontrado nas formas físicas sólida, líquida, gasosa, então é por isso que ele tem uma aula prática dedicada exclusivamente a ele. Bom, e como que nós vamos encontrar ele na água? Primeiro que ele pode estar presente na água de diversas formas. Se eu tenho apenas o cloro livre, ele pode estar presente na forma de ácido hipocloroso ou íon hipoclorito, a depender do pH da água, lembra? Quanto mais baixo o pH, mais o cloro se dissocia na forma de ácido hipocloroso, que tem um grande poder desinfetante. Já o íon hipoclorito não tem poder de desinfecção quase nenhum. A soma das formas do ácido hipocloroso com o íon hipoclorito é o que eu chamo de cloro residual livre. Mas algumas cidades fazem o que nós chamamos de amoniacloração. Usam o cloro associado com a amônia, ou a água já contém nitrogênio na forma de amônia ou na forma orgânica, que também reage com o cloro. E aí nós não temos mais o cloro livre, nós temos a chamada forma de cloro combinado, que pode ser a monocloramina, a dicloramina ou a tricloramina, também chamada de tricloreto de nitrogênio, beleza? Então nós temos o cloro na forma livre ou na forma combinada. Na forma livre, ácido hipocloroso, íon hipoclorito. E na forma combinada, mono, di e tricloraminas. E a soma do cloro residual livre com o cloro residual combinado é o que nós chamamos de cloro total, ok? Então é possível medir o cloro total em todos os ensaios analíticos, mas nem todos nos permite verificar quais formas de cloro estão presentes, beleza? E por último, você vai conseguir encontrar informações sobre o cloro livre na água na Portaria de Consolidação número 5, anexo 20, alterada pela Portaria 888. O mínimo de cloro residual livre é de 0,2 mg por litro, se for cloro combinado, 2 mg por litro. Lembrando que carros-pipa também tem um teor um pouquinho maior de cloro residual livre, né? 0,5 mg por litro. E você encontra tudo isso lá nos artigos 32 e 16 da legislação. E o teor máximo vai aparecer lá no anexo 9, na tabela de subprodutos da desinfecção. Cloro residual livre, teor máximo é de 5 mg por litro e as cloraminas totais, 4 mg por litro. O cloro é a única substância na legislação que tem um valor mínimo e um valor máximo permitido, beleza? Então, vamos, enfim, para a parte prática. E nós vamos começar pelo método mais usado, que é o método chamado de DPD. Ele é muito indicado para quando o cloro residual está presente em baixas concentrações. E para isso, nós usamos um indicador chamado indicador DPD, que é a abreviação do N,N-dietilp-fenilenodiamina. Então, deixa como DPD. Quando o cloro reage com o DPD, o meio se torna rosa, desde que ele esteja num pH adequado. E é por isso que nós usamos uma solução tampão de fosfato. Na primeira titulação, nós vamos encontrar o teor de cloro residual livre e depois nós vamos adicionar o iodeto de potássio para encontrar
a quantidade de cloro residual combinado. Portanto, esse ensaio, esse método DPD, nos permite quantificar o cloro livre, o cloro combinado e também o cloro total. E para isso, essa solução aqui é muito importante, o sulfato ferroso amoniacal. Ele é preparado de uma forma que cada mililitro gasto na titulação equivale a 1 miligrama por litro de cloro molecular. Ou seja, a leitura de valores que eu tenho na bureta já é direto a quantificação em miligramas por litro de cloro molecular. Então nós não precisamos zerar a bureta entre as titulações. Faço a primeira titulação e encontro o teor de cloro residual livre, adiciono o iodeto de potássio e titulo novamente e encontro o teor de cloro residual combinado. Terminada então a parte experimental, a gente procede então para a parte de cálculos para encontrarmos as frações de cloro residual livre, cloro combinado e cloro total. É importante que você se lembre nesse momento que nós preparamos o nosso padrão de sulfato ferroso amoniacal de forma que cada 1 mililitro consumido equivale a exatamente 1 miligrama por litro de cloro. Mas lembre-se também que no passo 4, nós diluímos esse nosso padrão em 5 vezes. E isso é importante porque, como estamos trabalhando com concentrações de cloro muito pequenas, qualquer gotinha pode ser suficiente para acabar com todo o procedimento e eu vou acabar tendo resultados superestimados ou muito difíceis de alcançar. Então, diluindo 5 vezes, é possível realizar a titulação com maior segurança. Portanto, o nosso resultado em volume deve ser dividido por 5, joia? E na primeira titulação, para determinar o cloro residual livre, nós gastamos um volume de 5,7 mililitros. Portanto, 5,7 mililitros dividido por 5 dá o equivalente a 1,14 miligramas por litro de cloro residual livre. Beleza? Isso foi o que nós gastamos na primeira titulação. Na segunda titulação, nós fomos da marca ali de 5,7 até 6,9. Portanto, o meu volume 2 é essa diferença, 6,9 menos 5,7, também dividido por 5. No volume 2, nós encontramos o teor de cloro residual combinado, joia? Portanto, 6,9 menos 5,7 divididos por 5 equivale a 0,24 miligramas por litro de cloro residual combinado. E finalmente, então, o teor de cloro residual total presente na minha amostra é a soma dessas duas frações, do cloro residual livre, 1,14, com o cloro residual combinado, 0,24, o que dá aproximadamente
1,4 miligramas por litro de cloro residual. Tranquilo? Bem facinho, né? Não esqueça do fator de diluição e o resto é bem tranquilo. É importante mencionar também que o método DPD pode ser feito por ensaios fotométricos, seja por comparação de discos com diferentes intensidades de cor, seja usando um fotômetro de campo, de bancada, isso é muito comum. E aí depende do reagente que eu já posso comprar pronto, eu consigo também saber as frações de cloro livre, combinado e total. Tudo vai depender do quanto, você quer gastar com os reagentes e com os equipamentos, mas esse método com o reagente DPD, ele é possível de ser realizado tanto pela titulometria, que foi o que nós fizemos, como por métodos fotométricos, beleza? E essa é a nossa segunda técnica para determinação de cloro residual, a técnica iodométrica. E ela é mais recomendada para situações onde a concentração de cloro na nossa amostra é maior do que 1 miligrama por litro. Porém, ela só nos dá o valor de cloro total, não nos permite dividir entre as espécies de cloro residual livre e cloro residual combinado. É uma titulação de oxirredução, ou seja, o cloro presente vai reagir com iodeto de potássio, liberando o íon iodeto, que vai ser convertido a iodo. Para que isso aconteça, nós vamos adicionar também ácido acético glacial para catalisar as reações químicas. O iodo que vai ser liberado pela reação com o cloro tem uma cor castanha, marrom, bem característica. E aí, o tiosulfato de sódio vai consumir esse iodo e o meio vai voltar a ficar transparente. O iodo é convertido a iodeto e o iodeto é transparente. Mas, para que eu não perca o ponto de viragem, quando a minha amostra estiver quase ficando transparente, um amarelo bem claro, eu adiciono o meu indicador de amido. O amido reage com o iodo e forma uma cor azul bem forte, bem característica, mas eu só posso adicionar o amido no final da reação, porque quando ele reage com o iodo, ele forma um complexo que dificulta o acesso do tiosulfato de sódio. Então eu só posso adicionar isso aqui no finalzinho para que eu não superestime os meus resultados, para que o tiosulfato consiga acessar o iodo dentro desse complexo. Então, nesse método, nós medimos o iodo e associamos a concentração de iodo à concentração de cloro residual. Terminada então a parte experimental do método iodométrico, procedemos aos cálculos e nós faremos de duas formas possíveis. Na primeira fórmula, nós vamos calcular item por item todas as reações que aconteceram e na segunda, que é uma forma mais econômica, vamos jogar todos os dados numa única fórmula e já obter o resultado final. Mas eu acho importante que você entenda passo a passo como que nós chegamos até lá. Nós gastamos um volume de tiosulfato de sódio bem pequenininho, 0,5 mililitros.
E esse tiosulfato de sódio tinha uma concentração molar de 0,025 mol por litro. É importante também mencionar que caso o tiosulfato esteja sendo consumido muito rapidamente e você esteja perdendo o ponto de viragem, você pode fazer uma diluição para trabalhar com uma concentração menor ainda, 0,01, por exemplo. Mas no nosso caso era 0,025 mol por litro. E o volume de amostra que nós utilizamos foi de 50 ml. Portanto, em função da concentração molar do meu tiosulfato de sódio e do volume gasto, eu consigo encontrar o número de mols de tiosulfato de sódio que foram consumidos nessa reação. Concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume, ou seja, o número de mols é a minha concentração molar multiplicada pelo volume. Então 0,025 vezes 0,5, que eu vou multiplicar por 10 a menos 3 para converter mililitros para litros. E o resultado, então, me dá 1,25 vezes 10 a menos 5 mols de tiosulfato de sódio que eu gastei na minha titulação. Sendo esse, então, um método iodométrico, eu preciso determinar quanto de iodo foi consumido pelo tiosulfato. Então eu procuro a reação química entre essas duas substâncias. E pela estequiometria nós vemos que 2 tiosulfatos consomem 1 iodo, ou seja, é uma reação de 2 para 1. A quantidade de iodo presente que foi consumida ali pelo tiosulfato é a metade. Portanto, o número de mols de iodo é exatamente a metade do número de mols de tiosulfato. Então, 1,25 vezes 10 a menos 5 divididos por 2 dá 6,25 vezes 10 a menos 6 mols de iodo presentes ali na minha amostra. E aí eu te pergunto, da onde que veio esse iodo? Sim, de uma reação com o cloro. Lembre-se, nesse método nós determinamos o cloro a partir de uma inter-relação com o iodo. Determinamos, na verdade, a quantidade de iodo e extrapolamos esse valor para o cloro presente ali. Ou seja, o número de mols de cloro é exatamente igual ao número de mols de iodo. E quem diz isso pra gente? A estequiometria da relação também. Cada uma moléculazinha de cloro presente vai liberar também uma moléculazinha de iodo. Então é uma reação de 1 para 1. Logo, o número de mols de cloro presente ali também era de 6,25 vezes 10 a menos 6. E agora precisamos converter esse número de mols de cloro em uma massa, afinal nós queremos depois determinar a concentração. Para isso eu preciso da massa molar do cloro molecular. Então, procurando aí em tabelas periódicas ou onde você achar mais fácil, você vai ver que a massa molar do cloro molecular é de 70,9 gramas por mol. E aí, se você lembra ali da química do primeiro colegial, para convertermos isso na massa que estava presente ali na minha amostra, eu multiplico pelo número de mols que estavam presentes. Ou seja, 70,9 gramas por mol vezes 6,25 vezes 10 a menos 6 mols de cloro. Quando eu faço essa continha, o resultado dá 4,43125 vezes 10 a menos 4 gramas. Claro que é um valor muito pequenininho, né? Nós só tínhamos ali 50 ml de amostra e estamos trabalhando em gramas, por isso que o valor deu tão pequenininho assim. E finalmente, para convertermos, para transformarmos esta massa em uma concentração, basta que a gente divida pelo volume de amostra que eu tinha ali quando eu fiz o ensaio, os 50 ml. Afinal, concentração é massa dividida pelo volume. Ou seja,
4,43125 vezes 10 a menos 4, mas eu vou multiplicar por 1000 porque eu quero o resultado em miligramas. E eu vou dividir por 50 ml de amostra. E esses 50 ml eu vou dividir por 1000 também, porque eu quero o seu resultado em litros. E finalmente, fazendo essa divisão, nós temos uma concentração de 8,9 miligramas por litro de cloro residual na nossa amostra ensaiada, beleza? Eu sei que deu um resultado maior do que o que nós fizemos pelo método DPD, mas foi porque essa amostra a gente preparou em laboratório, a gente pôs um pouquinho mais de cloro justamente para dar um resultado mais alto, né? E para que fosse possível fazer pelo método iodométrico, tá bom? Mas essa é a sequência de cálculos no modo mais hard, no modo mais analítico, no modo mais difícil. E você sabe que na área do saneamento, do meio ambiente, na área aí da engenharia, às vezes a gente quer o resultado mais rápido, né? A gente não quer ficar passando por todas essas etapas. Então, nesse caso, se você estiver com muita preguiça ou não tiver entendido nada da minha explicação anterior, usa essa formulazinha aqui que dá o mesmo resultado e é bem mais prática, bem mais rápida. Nós podemos calcular o teor de cloro residual usando a seguinte fórmula: a normalidade do meu padrão, do tiosulfato de sódio, vezes o volume gasto na titulação, e aí pode ser direto em mililitros, vezes um fator de conversão de 35.450. Calma que eu já explico. 35.450 vai converter um valor de gramas para miligramas e também vai converter um valor de mililitros para litros, mas não é somente isso. Lembre-se, é uma reação de 2 para 1, ou seja, a quantidade de cloro em relação ao meu padrão tiosulfato de sódio é a metade. Por isso que eu não uso 70,9, mas a metade disso, 35,450. Ou seja, quando eu pego 35.450 gramas e multiplico por 1000 para converter em miligramas, vira 35.450. E, finalmente, eu divido isso pelo volume de amostra, que também pode ser em mililitros. Bom, a normalidade do padrão que eu preparei foi 0,025, igualzinha à concentração molar. Multiplico isso por 0,5 ml, multiplico por 35.450, divido por 50 ml e olha lá quanto é que deu. Sim, exatamente 8,9 miligramas por litro, tá? Era a mesma quantidade, o mesmo cálculo de um jeito muito mais simplificado, beleza? E o nosso terceiro método analítico é o método da ortotolidina, que é um método muito rápido, barato e de certa forma confiável, mas a ortotolidina é um produto potencialmente cancerígeno, então ele não tem sido mais recomendado para ensaios de cloro residual em amostras de água. Outra questão que tem que ser levantada é que ele também não permite a determinação das frações de cloro livre e cloro combinado, apenas de cloro residual total. Embora ele não seja mais tão recomendado assim, o pessoal que trabalha com piscina ainda usa muito esse método pelos motivos que eu mencionei: rápido, eficaz, barato, tá? A quantidade de amostra que eles usam é uma quantidade muito pequena e eles fazem a leitura visual usando essas cubetas que os kits de piscina já contêm. Eu, no laboratório, uso o espectrofotômetro. Então, eu construo uma curva de calibração com diferentes concentrações de cloro residual, adiciono a ortotolidina e meço a absorbância da amostra. Se você não lembra de nada disso, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, que explica o que é uma curva de calibração e como que a gente constrói ela. O espectrofotômetro consegue distinguir nuances de cores, absorbâncias, de uma forma muito melhor do que o olho humano.
Então, como vocês puderam ver, na minha interpretação visual, ficou algo entre 1 e 1,5, e o espectrofotômetro provou justamente isso, que a concentração precisa era de 1,3 mg por litro de cloro residual. Então ele é um equipamento muito mais confiável do que o olhar do analista. Beleza, gente? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que você ache que não ficou bem explicado, posta aí nos comentários que eu tento te responder o mais breve possível. Se eu puder contar com o seu joinha, com o seu comentário, com o seu compartilhamento, lembre-se que isso me incentiva a fazer sempre mais conteúdos ambientais para todos vocês. Obrigado para você que aguentou até aqui. Um abraço, um beijo e um queijo e até o nosso próximo vídeo.